A história começa perto de uma mansão sombria em um dia tempestuoso. Akira, o assassino silencioso, confronta outro assassino que também está atrás de seu alvo. Sentindo-se em desvantagem, o outro se recusa a desistir e alcança uma arma escondida em suas vestes. Ele avança e lança as lâminas contra Akira, que desvia delas com movimentos quase fantasmais. Em seguida, o inimigo investe com a espada e os dois trocam golpes rápidos e precisos. Durante o confronto, Akira desarma o oponente, fazendo sua espada voar pelos ares, mas o homem saca mais adagas e continua atacando. Akira desvia de cada arremesso até que o adversário usa uma última arma secreta. Para sua surpresa, Akira desaparece diante de seus olhos e reaparece atrás dele. O assassino tenta achar uma brecha, mas Akira bloqueia todos os golpes e o força para baixo. Ele tenta contra-atacar com um chute usando um sapato com lâmina, mas Akira prevê o movimento, fere seu braço e quebra sua perna, derrubando-o no chão. Sem alternativas, o oponente aceita a derrota e sua própria espada cai sobre ele, encerrando a luta. Em seguida, o assassino silencioso entra sorrateiramente na mansão e observa um homem dormindo. Ele hesita por um instante, mas ergue a espada decidido a cumprir sua missão. Antes de tudo isso, porém, Akira era apenas um estudante comum no Japão. Durante a vida escolar, algumas garotas chamam seu amigo Tsukasa para almoçar, mas ele recusa, dizendo ter trabalho do conselho estudantil. As meninas se impressionam com o quanto ele é dedicado como presidente. Em outra mesa, alguns alunos agradecem a uma garota chamada Shiori por ter ajudado com algo. Enquanto isso, Akira está lendo romances no celular quando um amigo se aproxima para conversar. O rapaz pergunta se ele gosta de Ice Sky, mas Akira responde friamente que aceita qualquer coisa de graça. O amigo dá um aceno e vai embora, pedindo que ele recomende mais histórias gratuitas se encontrar. Observando-o sair, algumas garotas comentam curiosas sobre com quem ele estava falando. Enquanto almoça, o próprio Akira se surpreende por alguém ter lhe dirigido a palavra, já que é praticamente invisível na escola. De repente, seu celular começa a falhar e uma estranha escuridão surge no teto da sala. A sombra se transforma em um círculo mágico que se espalha pelos pés dos alunos. Todos entram em pânico, enquanto o círculo os teletransporta para um enorme castelo. Confusos, eles tentam entender onde estão até que um sacerdote aparece e anuncia que o rei irá receber eles. Assim que o homem se afasta, os estudantes veem um rei e uma princesa diante deles e se perguntam quem são. O rei então explica que os convocou de outro planeta para o mundo de Morgan. Ele revela que estão no Império Redis do continente humano, atualmente invadido por demônios. O rei afirma que, como guerreiros de outro mundo, eles têm o poder de derrotar o Lorde Demônio, e todos se animam com a ideia de uma grande jornada. Porém, o sacerdote informa que apenas um deles pode ser o herói lendário, e pede que testem suas habilidades. Um garoto coloca a mão em uma esfera mágica, mas descobre que não é o escolhido. O sacerdote o tranquiliza, dizendo que ainda assim será um soldado poderoso. Em seguida, uma garota chamada Yuki descobre que é uma maga de dispersão. E Tomoya aprende que é um cavaleiro. Depois que Shiori descobre ser uma curandeira, o sacerdote explica que todos podem ver seu status mesmo sem tocar a esfera. Os alunos começam a verificar suas habilidades e Nanise pergunta a Akira qual é a dele. Ele revela que é um assassino, mas se confunde ao ver que seus atributos são absurdamente altos. Logo depois, Tsukasa coloca a mão na esfera e exibe seu potencial como herói, recebendo elogios do sacerdote e aplausos de todos os colegas. Akira, no entanto, se questiona como Tsukasa pôde ser reconhecido como herói com estatísticas tão baixas, enquanto as dele são muito superiores. Quando Nanise insiste para que ele mostre seus próprios dados, Akira permanece em silêncio, desconfiado do rei e da história dos demônios. Ele decide manter sua classe poderosa em segredo e usa um feitiço para ocultar sua presença. Nanise, percebendo seu desaparecimento, acha que ele foi embora e o deixa em paz. Quando todos terminam os testes, o sacerdote informa que preparará equipamentos especiais e pede que descansem em seus quartos. Aliviado por não ter sido descoberto, Akira segue os outros alunos sem ser notado. Enquanto caminha, ele percebe uma câmera no corredor e entende que o rei está monitorando os estudantes, o que confirma sua desconfiança. O que Akira não percebe é que um cavaleiro o observa nas sombras. Mais tarde à noite, ele encontra um depósito abandonado e decide dormir ali. Depois de descansar, resolve explorar o castelo em busca de informações e observa a paisagem estranha da cidade. Fica maravilhado ao perceber que realmente está em outro mundo. Saltando pelas torres, descobre que seus poderes são sobre-humanos. Então, ele ouve vozes em uma sala próxima e se esconde para espiar.
Escuta a princesa dizendo ao rei que os estudantes são apenas crianças ingênuas com classes especiais. O rei, confiante, ordena que ela inicie o plano, e ela sai da sala. Oculto, Akira observa o rei e pensa que poderia acabar com ele facilmente. O rei sente um arrepio, mas ao se virar, não vê ninguém e volta ao trabalho. No dia seguinte, Akira almoça tranquilamente, ainda mantendo sua presença oculta. Akira se pergunta se deveria contar aos outros estudantes sobre os planos do rei, mas percebe que ninguém acreditaria nele de qualquer forma. Em uma mesa próxima, Tsukasa se levanta e diz a todos que o rei fez um grande favor ao convocar eles e conceder-lhes habilidades poderosas. Ele declara que devem se unir e retribuir ao rei derrotando os demônios. Todos concordam entusiasmados em apoiar seu herói, enquanto Akira percebe que todos foram enganados pela história falsa inventada pelo rei. Após o almoço, o comandante da guarda noturna, chamado Saran, reúne os heróis para o treinamento, vangloriando-se de ser a última linha de defesa do país. Sua parceira, Jules, o repreende, lembrando-o de agir com humildade. Saran então informa que eles receberão um treinamento especial de 1 mês antes de partirem para um labirinto enfrentar monstros. Sabendo que os alunos não têm nenhuma experiência de combate, ele tenta tranquilizar eles dizendo que os ajudará a aprender. Enquanto os jovens se animam, Akira permanece nas sombras, desconfiado das intenções do cavaleiro. Decidido a investigar mais, Akira se afasta enquanto Saran deixa os alunos aos cuidados de Jules. Ao se aproximar de uma fonte, Akira ouve Saran chamar ele e se surpreende, achando que seu feitiço de ocultação havia acabado. Mas Saran explica calmamente que o feitiço ainda está ativo. Ele apenas consegue ver ele porque possui olhos místicos capazes de detectar o calor corporal das pessoas. Desconfiado, Akira coloca a mão no punho da faca, mas Saran garante que não pretende denunciar ele. Mesmo sabendo que o cavaleiro serve ao rei, Akira hesita, sem saber se deve confiar nele. Então, Saran pede que mantenha o encontro em segredo e promete ajudar ele, o que faz Akira finalmente baixar a guarda. Os dois se sentam e Akira diz que quer ler os arquivos do rei para entender melhor aquele mundo. Saran pergunta o nível de sua habilidade de ocultação, e Akira responde que está no máximo, mas admite que todas as outras estão no nível 1 e não sabe como aprimorar elas. Surpreso, Saran sorri e se oferece para treinar ele, dizendo que os arquivos reais não contêm nada de realmente útil. Akira se anima com a ideia de ficar mais forte e explorar aquele novo mundo, mas ainda deseja retornar à sua família. Saran concorda, mas o aconselha a aumentar seu poder até encontrar um meio de voltar para casa. Akira se sente culpado por receber tanto auxílio sem dar nada em troca, então o cavaleiro propõe que ele o pague contando histórias sobre o planeta Terra. Akira sorri, aperta sua mão e se apresenta formalmente, demonstrando respeito. Durante o treinamento, Akira descobre que, além dos humanos e demônios, também existem elfos e homens-besta naquele mundo. Sob a orientação rígida de Saran, ele passa por exercícios intensos e aprende que o nível de classe só pode ser aumentado derrotando monstros, enquanto o nível de habilidades cresce com prática individual. Com o passar dos dias, Saran fica fascinado pelas histórias sobre a Terra e sua tecnologia, achando tudo ao mesmo tempo incrível e banal. Akira, por sua vez, começa a sentir saudades do seu antigo mundo. Mais tarde, Saran conversa com Jules, que pergunta por que ele passa tanto tempo com Akira. O cavaleiro responde que as histórias do garoto são boas demais para deixar de ouvir, e Jules também demonstra curiosidade. Quando Saran revela que Akira é o verdadeiro herói, possuidor de uma habilidade de ocultação no nível máximo, Jules fica surpreso, já que apenas o primeiro herói lendário do mundo possuía algo assim. Pouco depois, Akira se aproxima da sala e entrega a Saran um livro retirado dos arquivos do rei. Ele explica que o conteúdo é preocupante, e Saran confirma, dizendo que o volume descreve um plano para destronar o rei. Akira então descobre que foi o próprio Saran quem escreveu o livro, disfarçando-o como um simples livro de receitas. O cavaleiro revela que o rei é um homem cruel que busca controlar o mundo em benefício próprio. Akira lembra do programa de convocação e reflete em silêncio. Saran explica que muitos cavaleiros reais têm seus próprios conflitos com o rei e que pretendem tirar ele do poder sem recorrer à violência. Impressionado, Akira comenta que como assassino poderia eliminar o rei facilmente sem ser notado, mas confessa que hesitou em fazer isso no primeiro dia. Saran o compreende e diz que ter uma classe de assassino não o obriga a matar. Akira concorda, dizendo que não suportaria que sua família soubesse que ele se tornou um assassino.
O cavaleiro o elogia por sua prudência e afirma que confia nele justamente por ter mostrado sabedoria e discernimento ao não acreditar cegamente nas palavras do rei. Aos olhos de Saran, isso significa que Akira é alguém que sabe lidar com os próprios problemas e não se deixa enganar com facilidade. O garoto fica em silêncio por um momento e, em voz baixa, explica que nunca recebeu muita atenção quando era criança. Saran se surpreende com a confissão e Akira acrescenta que ele é a única pessoa que já o elogiou tanto na vida. Sorrindo, Saran pergunta se Akira estaria disposto a ajudar ele a destronar o rei de forma pacífica, como forma de retribuir o reconhecimento que recebeu. Akira responde que pensará no assunto e deixa a sala. Após um mês completo de treinamento, Saran anuncia aos estudantes que o grupo explorará o grande labirinto de Kenenan. Uma multidão se reúne para se despedir dos heróis, e Akira se surpreende com a atenção que todos estão recebendo. Enquanto observa a multidão, ele nota uma garota assistindo de longe e se aproxima para perguntar o que ela está fazendo ali. A garota, irritada, diz que seu povo fez grandes sacrifícios para convocar os heróis, e ele não deveria agir como se não soubesse de nada. Confuso, Akira explica que desconhece os detalhes, então ela responde que se encontrarão novamente quando ele souber a verdade. Logo depois, os heróis entram no labirinto e iniciam uma intensa batalha contra monstros. Um dos estudantes, acidentalmente, ativa uma armadilha, que atrai ogros gigantes. Akira elimina um deles e pergunta a Saran se devem recuar, e o cavaleiro concorda, dizendo que abrirá caminho para os alunos. Saran então usa uma poderosa magia de espada divina e destrói todos os monstros à frente. No entanto, quando o grupo atravessa o portão, encontram ainda mais criaturas bloqueando a saída. Tsukasa se lembra de uma bomba de fumaça que a princesa lidera para emergências e decide usar ela. A explosão elimina os monstros menores, mas, em meio à fumaça, surge um minotauro gigantesco e muito mais forte que os anteriores. Quando Dios entra na sala com os outros cavaleiros e vê o monstro, fica espantado que uma criatura tão poderosa apareça em um nível tão baixo. Akira avança para o ataque, esquivando-se do golpe do minotauro e subindo em seu corpo. Ele tenta atingir o inimigo, mas a pele endurecida da besta quebra sua lâmina em pedaços. Chocado, Akira desvia de outro ataque e retorna até Tsukasa, que está exausto e incapaz de lutar. Sentindo-se culpado, o herói admite que não consegue enfrentar o monstro, mas Akira o encoraja, dizendo que precisa confiar em seus companheiros. Ele lembra que todos foram treinados para lutar, mas Tsukasa entra em pânico, acreditando ter falhado como herói. Akira percebe algo estranho e pede à maga de dispersão que examine Tsukasa. A garota avança e lança um feitiço que revela e remove uma maldição demoníaca responsável por seu desespero. Com o herói recuperado, Akira se posiciona ao lado de Saran e pergunta se pode usar uma técnica específica. Saran assente e invoca um relâmpago que atordou o Minotauro diante dos estudantes atônitos. Aproveitando a brecha, Akira se move como uma sombra e surge atrás do monstro, preparando-se para liberar sua magia sombria suprema. Akira então utiliza seu poder, que é a magia das sombras, para derrotar um monstro gigantesco. Ele arrasta a criatura para o subsolo e a batalha termina com sua vitória. Em seguida, Saran se aproxima e elogia seu esforço, reconhecendo que ele está exausto, mas que se saiu muito bem. Ele agradece a Akira pela ajuda, dizendo que todos sobreviveram graças a ele. Akira responde que, na verdade, foi Saran quem o ajudou a controlar sua magia quando ela quase saiu do controle durante o treinamento. Saran comenta que nunca tinha ouvido falar de uma habilidade adicional de magia das sombras, um poder extremamente forte, porém difícil de controlar e que consome muito do usuário. Por isso, ele o alerta a só usar ela em situações realmente necessárias. Apesar disso, Saran revela que trouxe algo importante para Akira, uma espada chamada Katana, forjada pelo primeiro herói. Akira fica surpreso que ele tenha lhe dado a arma em vez do herói atual. Saran explica que o herói já possui sua própria espada sagrada e que, além disso, o rei perceberia se ele andasse com uma arma tão incomum. Akira então pergunta por que isso seria um problema, e Saran confessa que roubou a espada do arsenal real. Mesmo assim, Akira aceita o presente e agradece, perguntando o nome da lâmina. Saran diz que o nome está gravado próximo ao punho, mas ele não sabe o que significa. Quando Akira observa, vê as palavras Yato no Kami escritas, que significam Espada do Cavaleiro Celestial. Ele também encontra uma mensagem deixada pelo antigo dono, dizendo que esperava que a espada encontrasse seu sucessor e o guiasse em tempos de aflição. Akira fica animado com a ideia de um dia conhecer esse guerreiro lendário. Saran comenta que também gostaria de ter conhecido o herói, mas a maldição que o aflige é poderosa demais e resiste à intervenção de qualquer herói. Ele admite saber quem está por trás dela, mas não pode fazer nada. A cena muda para a princesa, que realiza um ritual misterioso,
Akira surge e golpeia o cristal diante dela, deixando-a chocada. Ela pergunta quem ele é, e ele responde que seu ato serve para remover a maldição que atormenta o herói. A princesa, irritada, quer saber como ele entrou em seus aposentos sem permissão. Akira retruca que damas não deveriam usar maldições para controlar os outros e a chama de bruxa. Questiona suas motivações, e ela responde friamente que faz tudo por sua majestade. Akira insiste em saber por que segue cegamente as ordens do rei, mas ela repete a mesma frase, como se fosse um fantoche sem vontade própria. Mais tarde, Akira retorna a Saran, que pergunta se ele se revelou à princesa. Akira admite que sim, pois queria entender as razões dela, mas percebeu que ela já não era mais dona de si, apenas uma marionete nas mãos do rei. Após conversarem, Saran ordena que ele vá descansar, mas o adverte para não dormir no castelo, pois a princesa amaldiçoará todos, exceto o herói. Como ela nada sabe sobre Akira, não poderá tocar ele, mas certamente tentará matar ele. Akira entende o perigo e pergunta se Saran não vai repreender ele por ter se exposto. Saran sorri e diz que isso faz parte da impulsividade da juventude, e que cabe aos adultos corrigirem esses erros. Akira se alegra e diz que gostaria que houvesse mais adultos como ele em seu mundo. Saran, brincando, pede que o leve junto quando retornar ao seu lar, pois gostaria de explorar ele. Na manhã seguinte, Akira acorda com uma sensação estranha e se aproxima do castelo para investigar. Lá, Sakasa o encontra e, surpreso, pergunta onde ele estava, supondo que a maldição tenha sido quebrada. Akira responde que apenas estava dormindo e pergunta o que aconteceu. Sakasa, com tristeza, informa que o comandante Saran foi morto. Desesperado, Akira corre até o corpo do amigo e chora por ele. Um dos aprendizes diz que a adaga usada no assassinato era de Akira, acusando-o de ser o principal suspeito por desaparecer constantemente. Os soldados o acusam de assassinato, mas Sakasa tenta acalmar eles, dizendo que não podem condenar ele apenas por coincidências. Nesse instante, o rei chega e o acusa formalmente de ter cometido um grande pecado ao matar o comandante dos cavaleiros, declarando que ele deve enfrentar a justiça e a morte. Antes que o capturem, Akira utiliza sua magia de invisibilidade e desaparece diante de todos, deixando-os atônitos. Ele foge e se encontra com Gil, que revela que o comandante foi morto pelos assassinos pessoais do rei, conhecidos como os Corvos da Noite, liderados por Gerban Alel, e que Akira também é alvo deles. Gil conta que Saran deixou suprimentos em seu quarto e aconselha-o a fugir imediatamente. Akira pega os itens e escapa para longe. Enquanto isso, o rei conversa com a princesa, dizendo que duvida que Saran tenha morrido tão facilmente, especialmente porque ele havia amaldiçoado todos, exceto o herói. A princesa responde que agora só precisam de um pretexto para declarar guerra ao leste, mas que o rei precisará usar certas crianças como peões e que Akira logo morrerá em alguma trincheira. O rei ordena que ela envie os Corvos da Noite para caçar ele, e ela obedece. Na manhã seguinte, Akira lê uma mensagem deixada por Saran. Nela, o comandante diz que, se Akira precisar se esconder, o melhor lugar é em um dos calabouços de Sarabi, mas que deve lembrar-se de que o suprimento de água é limitado. Também acrescenta que, se Akira deseja aumentar seu nível de classe, o segredo está justamente nesses calabouços. Quanto mais fundo ele for, mais fortes serão os inimigos que enfrentará. Akira se recorda de uma conversa em que perguntou por que ninguém explorava esses lugares, e Saran explicou que eram extremamente perigosos, pois até mesmo ocultar a presença era inútil contra monstros com sentidos de olfato e audição aguçados. No entanto, se ele aprimorasse sua habilidade de assassinato, poderia ocultar seu cheiro, passos e até mesmo sua assinatura térmica. Determinado, Akira entra em um dos calabouços e derrota inúmeros monstros. Lembra-se então das palavras do comandante. Quando seu nível de classe chegar a 100, ele obterá uma habilidade única que o ajudará a triunfar neste mundo. Assim, Akira parte rumo ao labirinto de Canton. Akira continua sua jornada enfrentando os chefes do labirinto e, durante a batalha, descobre o restante da mensagem deixada pelo comandante Saran. Nela estava escrito que, ao entrar na câmara do chefe, ele não poderia sair até que um dos dois morresse. Determinado, Akira inicia o combate contra o gigantesco monstro. Ele bloqueia diversos ataques colossais, mas acaba sendo atingido nas costas. Mesmo ferido, grita que não morrerá ali, que precisa continuar lutando. Reunindo toda a sua força, Akira canaliza sua magia das sombras e, com um golpe devastador, despedaça o monstro, vencendo a luta, mas ficando gravemente ferido, precisando recorrer à sua reserva de energia mágica de emergência. Enquanto isso, no palácio, um jovem conversa com Tsukasa, dizendo que receberam ordens para ir imediatamente ao setor do Rei Demônio, embora ainda estejam abalados pela morte do comandante Saran. Tsukasa reflete e percebe que tudo deve estar ligado à maldição da princesa, mencionada pelo vice-comandante Gil. Ele decide ir sozinho, mas seus amigos insistem em acompanhar ele. Contudo, Tsukasa lembra que o próprio rei ordenou que fossem lutar contra o Rei Demônio.
Uma garota do grupo afirma que acredita que todos ali estão seguros contra a maldição, pois ela é uma anuladora de magia resistente a esse tipo de feitiço, e, recentemente, tem conseguido sentir quando alguém está amaldiçoado. A Sarrina, outro membro, comenta que talvez suas ações estejam relacionadas a isso e tenta se lembrar de algo confuso. Ele recorda ter quebrado cristais em um quarto desconhecido usando uma espada, mas não compreende bem o motivo. Ele diz que manipulação é ainda mais perigosa que uma maldição quando se trata de controlar pessoas, e lamenta não ter conseguido ajudar Akira como queria, dizendo que falhou em apoiar ele, amaldiçoado ou não. A narrativa então mostra um flashback de quando a Sarrina conheceu Akira trabalhando em um certo lugar. Akira revela que evita falar com os outros porque não quer que ninguém da escola saiba, especialmente sua irmã mais nova, que está no primeiro ano. Akira desperta do sonho e percebe que estava relembrando de Asahina, desejando que ele esteja bem, assim como sua mãe, Yui. Ao se levantar, nota que não sente dor alguma e percebe que suas estatísticas aumentaram drasticamente. Ele se pergunta por que sua vida está quase completa mesmo após ter quebrado costelas e sido envenenado. Também percebe que sua magia das sombras e a habilidade adicional evoluíram 2 níveis, tornando-se mais fáceis de controlar. Sem entender completamente o que aconteceu, ele decide seguir em frente. Enquanto avança pelos andares do labirinto, Akira se depara com um enorme lodo gigante bloqueando seu caminho. Ele o destrói com um golpe explosivo, e de dentro da criatura surge uma bela garota. Ao ver ela, Akira acredita que ela é uma elfa, com o rosto mais bonito que já viu. Ele decide usar uma habilidade estranha, que possui olhos especiais que permitem enxergar o mundo de outra forma. Mas o poder é tão intenso que ele quase perde a visão, sendo forçado a interromper o uso imediatamente. Ele reconhece o perigo da técnica e promete não utilizar ela novamente. Nesse momento, a elfa desmaia diante dele, mas Akira percebe que ela ainda está viva e gravemente ferida, com apenas 2% de vida restante. Quando ela desperta, pergunta onde estão, e ele explica que estão no 75 grau andar do labirinto. Antes que consiga responder quem é, ela volta a desmaiar e cai em seu colo, com febre alta. Akira leva a um abrigo seguro e tenta tratar ela. Mais tarde, quando acorda, ela encontra Akira preparando chá e o observa em silêncio. Ele a incentiva a beber para se aquecer, já que o frio ali é intenso. Ela admite que está com fome demais para dormir, então ele lhe serve comida quente, o que a deixa visivelmente feliz e grata. Akira cuida dela com carinho e diz que está acostumado, pois sua mãe era doente e ele sempre cuidou dela. A garota olha ao redor e nota uma inscrição na parede, perguntando se foi ele quem a escreveu. Akira confirma, dizendo que o número 69 representa seu método de rastrear o progresso. Ele marca cada andar que alcança. Ela, confusa, diz que ele mencionou estar no 75 grau andar e pergunta por que desceu. Akira explica que ali era o ponto de água mais próximo e que a trouxe para esse local para garantir sua segurança. Desconfiada, ela pergunta se ele tocou seu corpo de maneira imprópria. Akira fica constrangido, mas garante que jamais faria isso, pedindo que ela descanse. Ela sorri, dizendo que é uma membro da família real e que nunca ninguém a tratou com tamanha gentileza antes. Ambos acabam adormecendo. Mais tarde, a cena mostra os dois enfrentando um enorme troll. Akira, preocupado, pergunta por que ela continua seguindo, dizendo que agora está recuperada e deveria seguir seu próprio caminho. Ela responde com um sorriso que apenas está indo na mesma direção que ele. Pouco depois, eles entram em uma nova área do labirinto e ficam paralisados diante de um gigantesco dragão que aparece de repente e os ataca com brutalidade. Akira tenta ativar sua habilidade de ocultar presença, mas ela é inútil, pois o dragão consegue rastrear sua energia mágica. O monstro acerta um golpe devastador em Akira, que revida ativando o poder misterioso que possui e consegue aplicar um golpe mortal. Um feixe de luz surge do corpo do dragão, irradiando por toda a caverna. O dragão se transforma em um enorme gato azul, e nem Akira nem Amélia conseguem entender como aquilo é possível. Amélia usa sua habilidade do Olho do Mundo e descobre que o gato é, na verdade, um metamorfomago, por isso ele conseguiu se transformar em um dragão. Agora tudo faz sentido para ela, já que um dragão de verdade seria muito mais resistente do que aquele gato. Akira fica impressionado com a facilidade com que Amélia usa sua habilidade e pergunta por que ele mesmo não a está utilizando. Ele se lembra de como seu cérebro quase se partiu ao meio na última vez que tentou usar ela e acredita que é porque seu nível ainda é muito baixo para controlar ela. No entanto, Amélia acredita que o problema está no fato de Akira rejeitar a habilidade, o que o impede de dominar ela corretamente. Nesse momento, o gato preto desperta e começa a falar. Ele demonstra decepção por ter sido derrotado por um humano e uma elfa, mesmo tendo se transformado em dragão apenas por diversão. Akira fica chocado ao ouvir o monstro falar, e ao perceber sua expressão, o gato se ofende.
Ele o repreende, dizendo para não comparar com monstros de baixo nível guiados apenas por instinto, pois ele é uma criatura dotada de intelecto superior, criada pelo próprio Senhor Demônio. Akira responde que isso não faz diferença alguma, pois, depois do último golpe, o gato não conseguirá mais lutar. O gato preto diz não se importar em morrer, mas afirma que antes tem uma mensagem para entregar a Akira. Ele se ergue, emanando uma aura ameaçadora, e declara que o Senhor Demônio o aguarda em seu castelo, localizado no coração do continente demoníaco, em meio aos vulcões. Essa revelação deixa Akira desconfiado, e ele pergunta como o Senhor Demônio sabe de sua existência e por que quer que ele vá até seu castelo. O gato responde que o Senhor Demônio é uma entidade muito além de sua compreensão, portanto, não pode revelar mais nada. Em seguida, deita-se no chão e pede que Akira o mate, mas ele recusa. O gato insiste para que pare de fingir ser nobre, afirmando que os humanos consideram todos os demônios e monstros inimigos, portanto, seria natural que o matasse. Akira discorda, dizendo que seu verdadeiro inimigo é o rei, e não acredita que os demônios sejam seus oponentes naturais. Amélia, então, lembra-o de que a porta da sala do chefe só se abrirá se o chefe morrer ou se eles forem mortos por ele. O gato concorda com ela e pergunta se Akira pretende morrer de fome ali dentro. Ele quer saber por que Akira não quer matar ele, e a resposta é simples, mas surpreendente. Akira diz que é uma pessoa que gosta de gatos, e diferente dos outros monstros, aquele gato pode conversar com ele. Por isso, acredita que deve haver uma brecha que lhes permita sair da sala sem precisar matar ele. Amélia se recorda de algo e afirma que há, de fato, outro meio. Se Akira fizer um pacto com o gato preto e aceitar ele como seu familiar, ele deixará de ser reconhecido como um monstro-chefe, e a porta se abrirá. O gato preto ri da ideia, dizendo que apenas um usuário de magia experiente, com grande controle sobre o mana, pode realizar o ritual, e que Akira não tem essa capacidade. Amélia discorda e revela que Akira já superou o limite necessário para fazer ele. Ela lembra ao gato que Akira havia desprendido seu mana do corpo para confundir ele anteriormente, algo que apenas o primeiro herói da história foi capaz de fazer. Convicta, Amélia acredita que Akira pode realizar o ritual, mas admite não saber se ele conseguirá concluir ele com sucesso. Akira pergunta o que acontece se falhar, e o gato responde que um dos dois morrerá ou, no pior dos casos, ambos perderão a vida. Akira aceita o risco, e o gato, sem entender o motivo de tamanha determinação, o deixa prosseguir, dizendo que não se importa em morrer. Akira, irritado com sua indiferença, diz que tentará fazer ele entender o valor da vida mais tarde. Pergunta então a Amélia como conduzir o ritual, e ela explica que o primeiro passo é dar um novo nome ao gato. Akira o batiza de Night, noite, inspirado em seu pelo escuro, que lembra o céu noturno. O gato não reage, então Akira passa ao passo seguinte: canalizar seu mana na pata do gato. Amélia o alerta de que, a partir desse momento, não haverá retorno, e se ele não conseguir controlar o gato, poderá perder a vida. Akira mantém a confiança e inicia o processo. Assim que o mana começa a fluir para a pata de Night, Akira sente uma poderosa onda o envolver, como se estivesse sendo afogado. Ele percebe que está sentindo o poder contido dentro do gato. De repente, encontra-se caindo em direção a uma cidade em chamas. Horrorizado com o que vê, Akira observa Night devastando o local e matando todos que tentam fugir. Ele tenta impedir ele, mas o gato o ataca com sua energia sombria, causando-lhe ferimentos graves. Akira se levanta e Night o incita a matar ele, dizendo que essa é a única forma de sair daquele lugar com vida. Mesmo assim, Akira hesita, incapaz de atacar o gato. Night volta a atacar ele, atingindo-o com garras cheias de poder sombrio, e os ferimentos no mundo dos sonhos começam a refletir em seu corpo real. Forçado a reagir, Akira arremessa sua adaga, mas Night a desvia facilmente e começa a concentrar ainda mais sua energia para encerrar o combate rapidamente. Akira, em vez de atacar, corre em sua direção e se deixa ser perfurado pelas garras do gato. Night fica atônito com o gesto e pergunta o que ele está tentando fazer. Akira responde que não quer matar ele e que sabe que Night também não deseja matar ninguém. Night responde que, apesar de ser inteligente, ele continua sendo um monstro e seu instinto o obriga a matar qualquer um que cruze seu caminho. Akira percebe que Night está cansado de matar e diz que ele não precisa mais lutar contra esse instinto sozinho. Ele segura suas garras e promete cuidar dele, garantindo que nunca mais precisará fazer algo assim novamente. Lentamente, o mundo dos sonhos começa a desaparecer, e à medida que Night passa a confiar nele, seu corpo se transforma no de um gato de tamanho normal. Ele encontra conforto nos braços de Akira, enquanto o sol nasce no mundo dos sonhos, refletindo a paz que agora sente ao lado de seu novo mestre. Quando Akira desperta, percebe que o ritual de pacto funcionou e toca Night para confirmar.
uma marca dourada surge no dorso de sua mão, e o símbolo vermelho na testa do gato torna-se dourado também. Amélia explica que essa é a marca do pacto bem-sucedido agora. A alma de Akira está ligada à de Night. O gato acorda e comenta que está curioso para ver até onde seu novo mestre conseguirá chegar. Em seguida, ele o aceita formalmente como seu dono e jura lealdade eterna. Amélia se apresenta e Night responde que, por ser companheira de seu mestre, ela também tem o respeito dele. Nesse momento, um círculo mágico aparece no chão, sinalizando que o chefe foi derrotado. Mesmo assim, Akira parece distraído, imerso em pensamentos. Ele diz que gostaria de seguir para o próximo andar logo, mas Night está ferido. O gato o tranquiliza, dizendo que a porta permanecerá aberta até que decidam usar ela. Portanto, não há necessidade de pressa. Ele decide descansar e se recuperar, e Amélia sugere que aproveitem esse tempo para se conhecerem melhor. Night concorda imediatamente, e Akira fica surpreso com a rapidez com que sua personalidade mudou. Enquanto isso, Soto e seu grupo chegam a um país fundado por um herói que também foi convocado da Terra, assim como eles. Todos ficam boquiabertos ao perceber que o lugar se parece exatamente com o Japão histórico. Cada construção, rua e vestimenta os faz sentir uma estranha nostalgia. Relaxam por um tempo antes de discutir o que farão a seguir. Soto diz que a primeira preocupação deve ser o dinheiro, pois estão a um mês de ficarem completamente falidos e sem abrigo. Um dos rapazes sugere tornarem-se aventureiros, afirmando que esse é o trabalho ideal para pessoas como eles, e Soto concorda. Em seguida, ele muda o foco para a coleta de informações, sugerindo que encontrem alguém experiente neste mundo ou busquem livros que contenham conhecimento útil. Um dos garotos suspira, dizendo esperar que exista algum livro que ensine como voltar à Terra. Contudo, Soto acredita que derrotar o Senhor Demônio é a única forma possível de retornarem. Ele supõe que apenas o rei e a princesa sabem como enviar eles de volta, e apesar de serem corruptos e cruéis, o grupo precisará conquistar sua confiança ao derrotar o Senhor Demônio. Ele declara que assim que tiverem recursos e informações suficientes, seguirão rumo ao continente demoníaco, mas Azari discorda. Ele acredita que devem se reagrupar com Akira antes de irem. Alguns membros concordam com Azari, enquanto outros ainda o consideram o assassino do comandante Sarin. O grupo começa a discutir até que as garotas intervêm, pedindo que Soto, como líder, tome a decisão final. Ele admite concordar com Azari e acredita que Akira já é mais forte que todos eles, mas duvida que consigam trabalhar juntos. Diz que Akira evita se envolver com outras pessoas e que, mesmo tendo sido seu colega desde o jardim de infância, ele nunca pareceu reconhecer ele. A revelação surpreende o grupo, e até Azari admite que Akira nunca foi alguém que gostasse de atuar em equipe. Soto então menciona que, segundo as lendas, apenas a espada sagrada empunhada pelo herói pode derrotar o Senhor Demônio. Por isso, ele precisa ficar forte o suficiente para cumprir seu dever. Mesmo que encontrem Akira, ele acredita que o herói só se juntará a eles se forem dignos. Assim, decide permanecer naquele país e treinar até que Akira reapareça. Enquanto isso, Amélia conta a Akira e Night sobre seu passado. Ela revela que foi expulsa de seu reino pela própria irmã, que enviou soldados para caçar ela e matar ela. Cercada perto de um penhasco, Amélia usou sua magia de gravidade para se lançar no rio abaixo, sendo levada pela correnteza e escapando por pouco. No entanto, estava ferida e exausta, e um slime negro aproveitou sua fraqueza para engolir ela completamente. Quando recuperou a consciência, estava dentro da masmorra, e Akira havia acabado de salvar ela. Akira fica comovido ao ouvir sua história, mas Night aponta algumas inconsistências. Slimes não comem pessoas, e mesmo que um tivesse feito isso, Amélia teria sido digerida antes de ser resgatada. Ela admite não entender como sobreviveu, mas é grata ao slime por ter levado ela até Akira. Ele então aconselha a voltar e tentar se reconciliar com sua irmã, mas Amélia já perdeu a esperança. Diz que não conseguiria encarar ela novamente, e Akira a incentiva, afirmando que, por serem família, tudo acabará dando certo. Ele comenta que também tem uma irmã irritante e intrometida, mas que ama profundamente. Amélia e Night perguntam se ele deseja voltar ao seu mundo para rever ela, e Akira confirma, mas diz que antes precisa cumprir outra promessa. Ele começa a falar sobre Sarin, o homem que lhe ensinou a sobreviver naquele mundo, e sente o sangue ferver ao lembrar de sua morte. Tomado pela raiva, jura matar o rei e a princesa que o mandaram assassinar. O instinto assassino de Akira faz Amélia e Night estremecerem de medo. Amélia grita seu nome, tirando-o do transe. Quando ele finalmente se acalma, ambos revelam que também conheciam Sarin, ele era um famoso comandante da cavalaria. Akira percebe que o clima ficou pesado demais, então, tentando aliviar a tensão, tira uma luva do bolso. Instintivamente, Night se lança para agarrar ela, guiado por seus reflexos felinos, e o ar volta a se encher de uma leveza momentânea.
Akira fica feliz ao ver que o truque que usava com os gatos de rua perto de sua casa também funciona com um gato monstro. Amélia, curiosa, quer tentar também. Pouco depois, Akira e Amélia começam a fazer carinho em Night, aproveitando a maciez e o calor de seu pelo. Night pede que Akira leve as coisas mais a sério, lembrando que suas almas estão ligadas e se um deles morrer, o outro também morrerá. Akira já sabe disso, mas está apenas feliz por ter um gato como familiar, já que sempre gostou de felinos. Quando terminam a brincadeira, decidem deixar a masmorra. Akira pergunta a Night para onde o círculo de teletransporte os levará, mas o gato admite não saber. Ele explica que apenas alguns demônios ainda dominam a arte de criar círculos mágicos, e Akira decide encontrar eles e fazer eles trabalhar para ele quando chegar ao continente demoníaco. De repente, Amélia se lembra de uma lenda sobre círculos mágicos azul claros que transportam as pessoas para o lugar que mais desejam. Ela explica que quando várias pessoas entram no círculo, ele reage apenas ao desejo de uma delas. Akira comenta que isso pode causar problemas, mas Amélia garante que irá para qualquer lugar, desde que seja com ele. Sem pensar muito nisso, Akira entra no círculo mágico. Ele se pergunta se o círculo poderia levar ele de volta para sua família, mas logo afasta o pensamento, decidido a cumprir sua vingança primeiro. O círculo se ativa e o grupo é teletransportado para uma floresta de onde podem ver uma árvore gigantesca. Amélia fica em choque ao reconhecer a paisagem, enquanto Knight identifica a árvore como a árvore do mundo, dizendo que estão na floresta dos elfos. Mesmo incrédula por terem parado ali, Amélia ouve Akira dizer que é um bom lugar para estar. De repente, um elfo escondido entre as árvores dispara uma flecha contra ela, mas Akira percebe a tempo e a empurra, desviando-a do ataque. Ele então corre na direção do arqueiro, bloqueia outra flecha com sua adaga e o derruba rapidamente. Amélia reconhece o arqueiro como Lian. Ele diz que não esperava encontrar a traidora ali enquanto investigava a luz misteriosa, e a manda fugir se quiser viver. Akira o nocauteia, sem paciência para suas palavras, mas logo percebe que foi tarde demais. O grupo já está cercado pelos elfos. A irmã de Amélia, Kilika, aparece à frente dos soldados, liderando-os pessoalmente. Ela encara Amélia com frieza e declara que ela morrerá por ter ousado retornar ao país. Antes de tudo isso, a vida de Amélia estava indo muito bem. Ela estava na linha de sucessão para se tornar a próxima governante do Reino Élfico e acreditava ter um ótimo relacionamento com sua irmã, ou pelo menos era o que pensava. Aos poucos, todos os seus conselheiros e guardas começaram a se voltar contra ela, até que um dia, Kilika a acusou repentinamente de ter cometido um crime terrível. Sem sequer investigarem, os guardas concluíram que Amélia devia ser culpada, apenas por ser uma filha da praga. Forçada a fugir antes que Kilika e os guardas a capturassem, Amélia abandonou o reino que um dia chamara de lar. Agora, estando novamente frente a frente com sua irmã, Amélia não sabia o que fazer. Tentou argumentar, dizendo que partiria por conta própria, que não havia necessidade de violência, mas Kilika estava obstinada em capturar ela. Antes que pudesse agir, Akira se colocou diante de Amélia, decidido a proteger ela. Kilika o olhou com desdém e perguntou quem ele pensava ser para se intrometer nos assuntos dos elfos. Mas Akira respondeu calmamente que havia conhecido Amélia no dia anterior, que havia gostado dela e não permitiria que Kilika falasse com ela daquele jeito. Ele também notou que Kilika se referia constantemente a Amélia como criminosa e, curioso, perguntou qual crime ela teria cometido. Kilika então arregaçou a manga, revelando um grande hematoma no braço, e afirmou que Amélia havia envenenado disfarçando o veneno de poção. Ferir outro membro da família real era um ato imperdoável, mesmo entre parentes. Amélia tentou se defender, insistindo que o que dera à irmã era realmente uma poção, mas Kilika zombou dizendo que ninguém acreditaria nela. Em seguida, aproximou-se de Akira e o encarou diretamente nos olhos. Amélia percebeu de imediato o que a irmã estava tentando fazer e gritou para que ele se afastasse, mas já era tarde demais. Kilika começou a rir e anunciou que sua habilidade de encantamento já estava ativa, declarando que o coração de Akira agora pertencia a ela, o que significava que Amélia não tinha mais aliados. Kilika esperava ver desespero no rosto da irmã, mas para sua surpresa, o que viu foi pura fúria. Amélia gritou para que Kilika desfizesse o feitiço e pedisse desculpas a Akira, pois ele tinha o direito de decidir a quem amar. Ver Amélia tão enfurecida chocou Kilika, que sempre a considerara uma fraca sem voz, mas agora ela parecia pronta para despedaçar qualquer um. Foi então que Akira interveio, pedindo que Amélia se acalmasse, pois não estava sob o controle de nenhum feitiço. Explicou que habilidades mentais como o encantamento só funcionavam em pessoas mais fracas do que o usuário. Kilika se recusou a acreditar que um simples humano pudesse ser mais forte que ela, mas Akira não se importava com o que ela pensava dele, apenas com o que pensavam de Amélia. Assim, ele exigiu que Kilika retirasse as falsas acusações contra ela. Kilika perguntou o que o fazia pensar que eram falsas, e Akira respondeu que sabia que Amélia jamais desceria tão baixo a ponto de envenenar um membro da própria família. Percebendo que não conseguiria convencer Akira, Kilika ordenou aos guardas que o matassem,
Mas antes que pudessem atacar, o rei dos elfos apareceu, ordenando que todos baixassem as armas. Kilika ficou em choque ao ver ele ali, já que ele deveria estar em viagem de inspeção por vários meses. O rei explicou que um problema inesperado o fizera voltar antes do previsto e exigiu saber o que a filha estava fazendo ali. Antes que Kilika pudesse responder, os guardas intervieram em sua defesa, afirmando que ela não havia feito nada de errado. O rei, no entanto, percebeu imediatamente que sua filha havia usado a habilidade de encantamento para controlar eles, e ordenou que os libertasse. Em seguida, dirigiu-se a Amélia e pediu desculpas pelo que ela havia sofrido, garantindo que Kilika seria punida por seus atos. Depois disso, o rei voltou-se para Akira e ordenou que ele deixasse imediatamente as terras élficas, pois não havia motivo para um humano estar ali. Amélia tentou defender ele, dizendo que Akira havia sido quem a salvara e a trouxera de volta, mas, embora grato, o rei declarou que ainda não gostava de humanos e exigiu sua partida. Diante disso, Amélia afirmou que, se Akira fosse embora, ela partiria também. O rei se enfureceu, dizendo que jamais permitiria isso, pois ela era a única em quem confiava para governar o reino quando ele se fosse. Akira, porém, respondeu que essa decisão cabia a Amélia, não ao rei. O rei mandou Akira ficar fora dos assuntos da família, mas Akira retrucou que, por não ser súdito dele, não tinha obrigação de obedecer. Com um olhar firme, declarou que, se fosse preciso, faria o rei escutar ele à força, e o monarca percebeu, pelo que ele havia feito a Liam há pouco, que não era uma ameaça vazia. Fiel ao seu orgulho, o rei não recuou e desafiou Akira para um duelo, com a condição de que o perdedor obedeceria às ordens do vencedor. Akira aceitou, e o rei anunciou que o confronto seria realizado aos pés da árvore sagrada, como ditava a tradição. Enquanto caminhavam até o local, Amélia pediu desculpas a Akira por ter ele envolvido naquele caos, mas ele respondeu que não havia nada pelo que se desculpar, pois havia escolhido se envolver. Mudando de assunto, Akira mencionou o termo Filha da Praga, usado por Kilika, e perguntou o que significava. Amélia explicou que havia uma antiga lenda élfica, segundo a qual, quando nasciam gêmeos, um deles seria diferente dos pais e traria desgraça à terra por isso. Era chamado de Filho da Praga. No passado, o gêmeo maldito era morto ao nascer, e Akira ficou surpreso ao saber que ainda havia elfos que acreditavam nessa superstição antiga. Amélia contou que, embora raramente isso fosse mencionado hoje em dia, Kilika vinha usando a lenda para isolar ela, já que seus olhos e cabelos tinham cores diferentes das do resto da família. Para Akira, era evidente que aquilo era apenas uma desculpa cruel para discriminar ela, e, com um sorriso, ele disse que achava os cabelos e olhos de Amélia lindos. Pouco depois, eles finalmente chegaram à árvore sagrada. E como foi Kilika quem começou toda aquela confusão, ela seria a oponente de Akira no duelo. Antes do combate começar, Akira decidiu que não usaria sua habilidade de ocultação, pois não haveria sentido em vencer se ninguém pudesse ver ele fazer isso claramente. Amélia o alertou de que Kilika era a espadachim mais forte entre todos os elfos, e enfrentar ela não seria fácil, ele deveria ter cuidado. Akira notou que Amélia ainda parecia ter grande respeito pela irmã, apesar de tudo o que havia acontecido. Então ela explicou que, quando eram pequenas, eram muito próximas, e que, independentemente de tudo, ela sempre veria Kilika como sua querida irmã. Quando o duelo começou, Kilika desembainhou sua espada, enquanto Akira escolheu lutar mantendo a lâmina na bainha. Irritada, Kilika perguntou se ele estava zombando dela por não levar a luta a sério, mas Akira respondeu calmamente que não queria correr o risco de matar ela acidentalmente. Assim que o combate teve início, Kilika avançou com uma série de golpes precisos, mirando seus pontos vitais, mas Akira desviou de todos com facilidade impressionante. Ele admitiu que Kilika realmente fazia jus ao título de espadachim mais poderosa dos elfos, mas era simplesmente rápido demais para ela, conseguindo evitar seus ataques e empurrar ela para longe. Pediu que se rendesse antes de se machucar, mas Kilika se recusou a ser menosprezada e ativou sua carta secreta. Um turbilhão de vento começou a envolver sua lâmina, e ela lançou uma rajada violenta na direção de Akira. Ele nunca havia visto nada igual e ficou surpreso por um momento, mas logo conseguiu se esquivar. Knight reconheceu a técnica de Kilika como magia de aprimoramento, e Amélia explicou que ela era a única elfa capaz de usar ela, tendo treinado até quase alcançar a perfeição. Kilika podia lançar poderosos ataques de vento à vontade, e Akira foi forçado a correr sem parar para evitar ser atingido. Em meio à luta, ele percebeu que Kilika parecia triste e perguntou o motivo. Ela negou, dizendo estar mais feliz do que nunca, mas Akira respondeu que para ele ela parecia miserável. Irritada com suas palavras, Kilika lançou outro ataque, que Akira desviou com facilidade, deslizando por baixo e aplicando um golpe baixo que a derrubou no chão. Quando Kilika se levantou, Akira já estava atrás dela, com a espada encostada em seu pescoço, mostrando que poderia ter matado ela se quisesse. No passado, Kilika e Amélia se davam muito bem, mas tudo mudou quando descobriram que Amélia possuía a classe de médium espiritual, uma dádiva que, dominada, podia tornar ela uma das pessoas mais poderosas do continente. A partir daquele dia, nada do que Kilika fazia parecia ser bom o bastante. Amélia tentou argumentar que aquilo não era verdade, mas Kilika estava tomada demais pela fúria para ouvir.
Nesse momento, Liam se aproximou de Amélia e pediu que ela ajudasse a salvar Kílica, entregando-lhe um ramo da árvore sagrada. Amélia entendeu o que ele pretendia fazer, subiu nas costas de Night e usou o poder do ramo para lançar um feitiço de purificação, libertando todos do encantamento de Kílica. Isso fez a elfa entrar em completo desespero. Enlouquecida, ela liberou seu ataque de vento mais poderoso, e Akira precisou usar magia das sombras para contra-atacar. Depois de um esforço intenso, ele conseguiu superar o poder dela, derrubando-a no chão e fazendo-a perder a vontade de lutar. Liam e Amélia correram até ela para verificar seu estado. Kílica, exausta, perguntou se haviam vindo zombar de sua derrota. Liam respondeu que não, que estava preocupado com ela. Mas Kílica não acreditou. Achava que, assim que o feitiço de encantamento se desfez, ele havia corrido direto para ajudar Amélia a libertar os outros. Contudo, Amélia explicou que Liam nunca estivera sob o feitiço dela. Kílica acreditou que era mentira e pediu que a exilassem ou executassem logo, pois não queria mais viver daquela forma. O rei interveio, dizendo que, se alguém devia ser punido, esse alguém era ele, pois fora o responsável por Kílica ter se tornado assim. Confusa, Kílica perguntou do que ele estava falando. O rei revelou que havia selado algumas de suas memórias muitos anos atrás, tentando proteger ela de uma verdade dolorosa, mas agora percebia que havia cometido um erro. Ele então desfez o selo, e todas as lembranças perdidas de Kílica retornaram de uma só vez. Quando era pequena, Kílica treinava próximo a um calabouço. Um dia, um estranho apareceu na entrada e lhe disse que poderia ficar mais forte rapidamente se usasse umas esferas especiais. Ingênua, a menina pegou as esferas e entrou no calabouço para testar ela. No entanto, ao fazer ele, um exército de monstros poderosos surgiu. Sabendo que lutar sozinha seria arriscado, Kílica tentou fugir, mas, de forma anormal, os monstros saíram do calabouço e avançaram em direção à Vila Élfica. Decidida a proteger seu povo, ela ficou para lutar. Seu esforço chamou a atenção dos outros elfos, e logo chegaram reforços. Leon foi o primeiro a aparecer, mas acabou sendo mortalmente ferido por um goblin bem diante dela. Ver seu amigo morrer a destruiu por dentro. A culpa e o trauma quase destruíram sua mente, e foi por isso que o rei decidiu selar suas lembranças, acreditando que assim a protegeria da dor. Lia não fora o único a morrer naquele dia, muitos perderam a vida. Mas a tragédia só não foi maior porque Amélia, usando sua magia de médium espiritual, conseguiu criar 2 feitiços poderosos, magia gravitacional e magia de ressurreição. Ela conseguiu reviver todos que morreram, então não houve perda real naquele dia. Mas como Kiligo foi o único que não sabia o que aconteceu, todos os envolvidos acabaram se afastando dela sem querer, e ela interpretou isso como desinteresse por não ser uma médium espiritual como Amélia. Kílica desaba em lágrimas ao perceber que transformou sua própria irmã em inimiga por um mal-entendido tolo. Mas Amélia diz que isso não é verdade, pois nunca poderia odiar Kílica de verdade. Ela tem muito a se desculpar por todo o problema que causou, mas no fim do dia, a família sempre estará lá, e aos olhos de Amélia, nada pode mudar isso. Naquela noite, um banquete é realizado em celebração à mudança de Kílica. O rei agradece a Akira por ajudar a resolver a situação e, como prometido, permite que Amélia decida o que quer fazer, mesmo que isso signifique partir em uma jornada com Akira. Falando nisso, o rei pergunta a Akira para onde ele planeja ir em seguida. Ele responde que vai para o continente das feras, já que Knight mencionou ser um ótimo lugar para comprar armas e equipamentos. Enquanto isso, Asaena e o restante da turma de Akira embarcam em um navio com o mesmo destino. Eles planejavam esperar até que Akira aparecesse, mas já ficaram fortes o bastante, então, em vez de ficarem parados, decidiram ir ao continente das feras para melhorar seus equipamentos. Esse foi o fim do episódio 4. Inscreva-se para não perder o próximo.